O tempo é o melhor presente que podes dar ao teu filho. Esta é a norma mais importante do Código Parental. Eu sou a Marta Esteves, advogada e consultora de direitos parentais. Aqui explico-te os teus direitos de forma simples e prática. E trago conversas para te inspirar a viver a parentalidade com mais leveza e confiança. Vamos a isso? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Código Parental. No final de julho, as notícias que chegaram quanto aos direitos das famílias não foram animadoras. O Governo prepara-se para avançar com uma série de alterações ao regime da parentalidade que em nada são benéficas nem para mães, nem para pais, nem para bebês, nem para crianças. Mas antes que se crie uma onda ainda mais alarmista, quero explicar-te como é que funciona então, afinal, o processo legislativo. Estas medidas apresentadas pelo Governo tratam-se de um anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral. Na prática, este anteprojeto foi já enviado para a Concertação Social e só depois destas negociações e aprovação em sede de Concertação Social é que seguirá para a Assembleia da República. E é este o órgão que vai aprovar ou rejeitar as propostas de alteração à legislação laboral. E para isso, para que sejam aprovadas estas medidas, é necessário que na Assembleia da República haja aprovação por metade mais um do número de deputados eleitos. E mesmo que sejam aprovadas as alterações, é ainda necessária a promulgação pelo Presidente da República do diploma final e, de seguida, que seja este diploma final publicado no Diário da República e só depois é que então poderão entrar em vigor. Mas como sei que este é um tema que está a dar origem a muita desinformação, que temos também muitas clientes preocupadas com o impacto atual destas alterações, hoje trago-te os principais direitos no âmbito do regime da parentalidade que estão em risco. Mas relembro-te que só se forem aprovadas na Assembleia da República e depois promulgadas pelo Presidente da República e publicadas em Diário da República é que entrarão em vigor. Primeiro, a medida que tem sido mais falada desde o início na comunicação social é a eliminação das faltas por vulto gestacional. Estas faltas foram introduzidas em 2023 e permitiam que, nos casos em que não havia lugar à licença por interrupção da gravidez, porque para isso é necessário um atestado médico, a mãe trabalhadora faltasse ao trabalho até 3 dias e sem qualquer perda de remuneração. Mas estas faltas estão previstas não só para a mãe, mas também atualmente para o pai, e desde 2023. Mas aqui, desde que a mãe gozasse a licença ou estas faltas por vulto gestacional. E aqui, em 2023, pela primeira vez, foi reconhecido o direito ao vulto gestacional para os homens. Com a alteração proposta, ao eliminarem-se estas faltas, retira-se o direito à mulher a faltar ao trabalho por perda gestacional nos casos em que não tem acesso à licença, porque, relembro, é necessário um atestado médico, assim como também se retira o direito ao vulto do pai por perda gestacional. E o Governo está a comunicar que, em vez dos 3 dias de faltas, os pais terão direito a 15 dias e que a mulher mantém o direito à licença. E é certo, a mulher mantém o direito à licença, mas é necessário um atestado médico e às vezes, quando as perdas gestacionais são muito precoces, no início da gravidez, não há esse atestado médico, por isso não há acesso à licença. E, portanto, o pai aqui também perde os 3 dias de faltas e o Governo comunica que terá, em vez disso, 15 dias. Mas estes 15 dias, na verdade, eles já estão previstos na lei para a assistência a membro do agregado familiar. E estes 15 dias é o limite anual. E ainda que este limite anual de 15 dias para a assistência a membro do agregado familiar seja considerado como prestação efetiva de trabalho, são faltas não remuneradas. E por isso, se uma perda gestacional ocorrer no início do ano e o pai gastar os 15 dias e depois o casal engravida novamente e infelizmente poderão ter uma perda seguinte, onde é que ficam as faltas para o pai? Para além de que isto são faltas para assistência a membro do agregado familiar, o que significa que o pai só vai poder ter acesso a estas faltas se a mãe precisar de assistência. E porquê que o vulto do pai tem que estar indexado à mãe? Não podem ambos vivenciar e viver esta fase de forma diferente? Em segundo lugar, um tema que também, depois dos primeiros dias, tem começado a ser falado na comunicação social, que é a alteração ao horário da amamentação. Atualmente, há direito à dispensa diária de 2 horas por dia para efeitos da amamentação durante todo o tempo que durar a amamentação, independentemente da idade do bebê ou da criança. Mas o Governo
querem limitar a sua duração aos 2 anos do bebê. E relembro que as recomendações da OMS para efeitos de amamentação é a amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e depois, pelo menos, até aos 2 anos. E não até aos 2 anos do bebê como limite, mas sim, pelo menos, até aos 2 anos de vida. Outra limitação ao horário da amamentação, mas também ao horário de aleitamento, e que não se tem falado assim tanto, será no caso dos trabalhos a part-time, em que só se terá direito à dispensa caso o horário part-time seja correspondente, pelo menos, a metade do tempo completo. Ou seja, trocando por miúdos. Se o horário completo forem 8 horas, apenas quem tem um part-time de 4 ou mais horas por dia é que terá direito à dispensa para a amamentação ou aleitamento. Ainda aqui, quanto ao horário da amamentação, há também uma alteração ao nível do procedimento. Ou seja, agora passa a ser obrigatória a apresentação de um atestado médico a comprovar a amamentação desde o início e depois renovar este atestado a cada 6 meses. Pelo menos aqui ficarão limitadas as situações abusivas por parte das empresas, em que muitas vezes solicitavam como forma de pressão e assédio às trabalhadoras atestados de amamentação quinzenais. Depois, uma limitação que também não se tem falado assim tanto nos últimos dias e que está na proposta de anteprojeto à legislação laboral, que é a limitação ao horário flexível. Portanto, nesta proposta, passa a estar previsto que o horário solicitado pelo trabalhador é uma proposta e o horário será efetivamente elaborado pela entidade empregadora. E passa também a estar previsto na lei que essa proposta do trabalhador deverá ter em conta a organização dos horários existentes e horário de funcionamento da empresa, especialmente no que toca ao trabalho prestado em horário noturno e aos fins de semana. Traduzido para miúdos, o que é que isto significa? O que vai acontecer é uma limitação aos pedidos de horário flexível quando se tratam de horários flexíveis para fixar os turnos e ou as folgas. O meu conselho é que quem quer avançar com um pedido de horário flexível para a fixação dos turnos e ou das folgas, que o faça o quanto antes, que é para o pedido estar aprovado, mesmo que seja necessário aguardar pelo parecer da CIT, antes de qualquer uma destas medidas propostas pelo Governo possa ter hipótese de entrar em vigor. Quarto, são as alterações ao regime da licença parental inicial. A redação da proposta nesta parte está mesmo muito má e super confusa e até contraditória. E por isso, para alguns pontos, o melhor é mesmo aguardar pela versão final e pelos esclarecimentos por parte do Governo. Mas um primeiro e único ponto positivo aqui, na parte das alterações ao regime da licença, tem a ver com o conceito de prematuridade. Ou seja, isto porque o conceito médico de prematuridade e o conceito jurídico de prematuridade são diferentes. Enquanto que, medicamente falando, um bebê é prematuro quando nasce até às 37 semanas, já juridicamente, atualmente o que está em vigor são as 33 semanas e 0 dias. E nesta proposta vai-se estender o conceito de prematuridade até ao final das 33 semanas de gestação. Ou seja, será considerado prematuro para efeitos jurídicos um bebê que nasce até às 33 semanas e 6 dias de idade gestacional. Mas infelizmente, apesar de uma proposta de alteração para estender este conceito jurídico de prematuridade, a lei continua a não acompanhar o conceito médico de prematuridade. E por isso, bebés claramente prematuros, que nasçam às 34, 35, 36 semanas, continuam legalmente desprotegidos e têm o mesmo regime que um bebê que nasça às 39 ou às 40 semanas de idade gestacional. Então, das alterações que se percebem aqui da parte do regime da licença, as restantes são tudo menos positivas, porque mantém-se a duração máxima da licença, ou seja, os 180 dias continuam a ser possíveis, mas apenas caso haja partilha entre a mãe e o pai. Então, que tipos de licença inicial vamos poder ter se estas alterações entrarem em vigor? Portanto, 120 dias pagos a 100%, 150 dias pagos a 80% se não houver partilha da licença inicial entre a mãe e o pai, 150 dias pagos a 90% se houver partilha entre a mãe e o pai, 180 dias pagos a 100% se houver partilha entre a mãe e o pai.
Portanto, vai desaparecer aqui a modalidade que existe atualmente dos 150 mais 30 pagos a 83%. Aqui, com esta proposta de alteração, passa a 120 mais 60 e serão pagos, então, a 100%. O que não está claro neste anteprojeto apresentado pelo Governo são as regras da partilha. A redação está mesmo bastante confusa e dá margem para várias interpretações. Ou seja, qual é que é a dúvida? Se a partilha obrigatória diz respeito aos 60 dias de acréscimo, e portanto 30 dias para a mãe mais 30 dias para o pai, ou se pelo contrário, para haver acesso a esta licença de 6 meses paga a 100%, a partilha terá de ser entre a mãe e o pai de toda a licença, ou seja, 90 dias para a mãe mais 90 dias para o pai. Eu acho que vai ser este o caminho que o Governo vai seguir, espero que não, mas vamos esperar pela redação final e esclarecimentos, porque isto, na prática, vai fazer com que a mãe tenha apenas 90 dias de licença contra o pagamento a 100%. Portanto, vamos voltar às licenças dos anos 80, que eu recordo-me da minha mãe me contar várias vezes que quando eu nasci, ela só teve 3 meses de licença. Mas relembre-te, isto é apenas um anteprojeto legislativo e, por isso, uma proposta que tem, antes de mais, de ser aprovada em sede de concertação social e depois, e mais importante, aprovada no Parlamento. Para que depois possa então ser promulgada pelo Presidente, publicada em Diário da República e entrar então em vigor. Honestamente, não sei muito bem onde é que isto vai parar, mas não será um país para famílias, certamente. Querem eliminar os direitos das grávidas, não asseguram a assistência obstétrica básica às grávidas, com muitos bebês a nascerem em ambulâncias, a caminho da urgência da obstetrícia aberta mais próxima. E agora querem alterar a legislação laboral em prejuízo das famílias. Enfim, como mulher, mãe e cidadã, preocupa-me onde é que isto vai parar. Obrigada a ti que estás aí desse lado por teres acompanhado esta partilha. Este foi mais um capítulo do Código Parental. Fica atento aos próximos episódios para não perderes nenhuma norma do Código Parental. Até lá, não te esqueças da norma mais importante, que o melhor presente para os teus filhos é o tempo que passas com eles. Obrigada por ouvires o Código Parental. Subscreve o podcast para não perderes nenhuma novidade. E partilha este episódio com aquela família que sabes que precisa desta informação. Encontramo-nos na próxima quinta-feira. Até lá!